Olá, boa noite, afetos e desafetos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre RPG novamente, para quem está abandonando aí o D&D e quer alguma opção, alguma alternativa de jogo, de universo, de regras. E a série vem trazendo algumas alternativas aí, ainda dentro da fantasia, mas hoje eu vou sair um pouco da fantasia. Bom, eu vou ficar meio que na divisa entre fantasia e cyberpunk, ou sci-fi. Aliás, o cyberpunk é um subgênero do sci-fi, correto? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de Shadowrun. Shadowrun é um jogo bem antigo, tá? Ele surgiu ali, se eu não me engano, pelos anos 80, na sua primeira edição. Saiu em português. Eu não lembro até qual versão chegou a sair em português. Talvez até a quarta. É, mas eu vou falar especialmente da quinta edição, com sua expansão Anarchy, tá? É, Bom, antes de mais nada, só lembrando a galera, vamos fazer caridade. Não sei se vocês estão sabendo, eu já cheguei a avisar aqui no canal. É um colega nosso aqui da comunidade de ilustração, né? Está com câncer em metástase. E a gente está fazendo uma vaquinha para ele, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E quem puder contribuir, já agradeço de antemão. Quem não puder contribuir, compartilha, que já vai ajudar bastante. Graças a Deus tem avançado bastante a vaquinha dele, já tem metade da meta já está cumprida até o momento em que eu olhei. E assim, tá dando muito certo. E a gente torce para que ele se recupere logo, para que ele volte a desenhar e talvez conversar com a gente aqui no canal, se tudo der certinho. Então, galera, voltando aqui ao Shadowrun. Eu especificamente narrei por bastante tempo a quinta edição. Foi a edição que eu conheço. Tenho pouco conhecimento das outras anteriores e cheguei a ler a 6 e assim. Bom, a seis me decepcionou muito. Mas o Shadowrun é um jogo muito interessante, porque começa com a sua premissa, no qual a ideia é que a gente vai jogar um tema cyberpunk, né, um futuro não muito distante, onde temos tecnologias que parecem bem realistas, parecem coisas que a gente vai eventualmente inventar, como, por exemplo, navegar na internet com avatares, né? E no jogo, inclusive, é chamado de Matrix, né? Tem a Matrix no jogo, e você pode interagir com equipamentos eletrônicos através da Matrix, viver a Matrix, acessar fóruns enfim, todas as coisas que se pode fazer na internet, mas dentro de um avatar. Mais ou menos o que está acontecendo agora com a proposta do metaverso. Certamente o metaverso não está dando muito certo aqui no mundo real, né? Mas lá em Shadowrun isso aí deu completamente correto, deu certíssimo e essa é a ideia. Só que ele vai um pouco além, porque ele vai misturar esses conceitos com fantasia. Né? Se vocês tiverem notado aí algumas das imagens, a gente vê elfos, orcs, trolls, né? Diabos e, enfim, criaturas de universo de fantasia. E ele mescla isso, né? Então você vai poder jogar em um mundo onde tem tanto avanços cibernéticos quanto magia. Então vai ter personagens que lançam bola de fogo e aqueles que atiram com armas o equivalente a bolas de fogo. Isso transforma esse cenário em algo extremamente denso em termos de possibilidades. E o resultado é que ele é denso também em lore, em história. Tem muito, muito material para ser lido em Shadowrun. Muitos livros, não só muitos livros de regras, mas muitos livros de auxílio com descrições do cenário, mas também tem muitos livros de literatura. Você consegue, se procurar aí legal no site da Catalyst, você vai achar bastante livro que só tem histórias, tem aventuras ali de personagens no mundo de Shadowrun. Agora, o que esperar de Shadowrun como universo? Bom, tudo que você espera de Cyberpunk. Se você jogou Cyberpunk 2077, você pode imaginar esse mesmo universo. Mas você vai somar ele a dragões e matadores de zumbis. Aqui a ideia é que o mundo seguia num padrão muito similar ao nosso, até que um belo dia houve um despertar mágico.
Então, as crianças que nasceram a partir desse momento, e algumas pessoas que, bom, já de N idades, né, de qualquer idade, algumas pessoas aleatoriamente começaram a desenvolver traços de criaturas de fantasia. Então, algumas pessoas se transformaram em orcs, outras em elfos e tudo mais. E nascer nesse mundo é uma espécie de aposta. Você pode nascer numa variedade muito grande de raças do mundo do estilo de fantasia, do gênero. Então, você pode nascer elfo, pode sair orc e tudo mais. E essa grande mudança trouxe também uma alteração na estrutura social. Né? Então você vai ter os orcs, que são aqueles que sofrem discriminação. Você vai ter os elfos, que vão estar ali no topo da politicagem do mundo e tal. São os grandes negociadores, donos de empresa. Mas, quando se trata das grandes corporações, os seus chefes são sempre dragões. Cara, quem mais poderiam ser, né? Os grandes vilões da fantasia, da alta fantasia especialmente, que são os dragões, né? O RPG mais famoso tem dragão até no nome. Eles não podiam ficar de fora aqui, né? Sendo eles ali o grande definidor de quando um material é de fantasia ou não, né? Então, os dragões aqui em Shadowrun estão presentes, eles são sim os chefões mais apelões do jogo e eles são donos de grandes corporações. E vai funcionar como qualquer outro cenário cyberpunk, né? Você vai ter é, toda aquela toda aquela ideia de estar no submundo, flertar um pouco com a justiça e com o crime, uma vez que tudo é privado, então há grande interesse financeiro em cima de todas as missões. Existe espionagem corporativa, todas essas coisas estão dentro dos temas de Shadowrun. E você pode jogar com todos eles. Existe essa ideia também de que algumas pessoas podem entrar na Matrix sem precisar de uma interface neural, ou seja, existe um tipo de magia que se conecta com o conhecimento da internet, que é chamado aqui de tecnomante ou tecnomancer. O tecnomante ele é como se fosse um mago feito para gambiarra. É um MacGyver com poderes de magia. E esse cara, ele é capaz de entrar na Matrix, criar sprites, programas dentro da Matrix e controlar eles todos ao mesmo tempo. É uma loucura. Isso ao lado de personagens que vão ser magos, como eu disse. Pode ter um troll com avanços cibernéticos, né? Lutando ao lado de um orc de sniper, ao lado de um elfo que é uma espécie de negociador do grupo, enfim. Qualquer combinação é possível. E em termos de regra, o que esse jogo vai prover para você? Ele vai lhe dar essas opções de arquétipos de uma forma bem interessante. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses. Shadowrun é um jogo bem complexo em termos de regras. Ele tem muita regra. Pela quantidade de livros que vocês devem ter visto aí nas imagens, vocês já devem imaginar que muitos desses são livros, sim, de regras. Não que você precise de todos para jogar o jogo. O livro básico já vem com tudo. Vem inclusive com monstros e outras dificuldades para o mestre poder utilizar. É um baita de um calhau de livro, enorme. Mas o que o jogo oferece? Então, ele diz para você os tipos de atributo que você tem. Então, tem atributos normais, tem os atributos especiais, como atributos mágicos ou de tecnomante. E existem as skills, existem as especializações das skills e uma série de outras pontuações que você pode comprar ali para colocar na ficha. Fora a grana, né? Para poder viver no mundo cyberpunk. Lembrando, no mundo cyberpunk, grana é tão importante quanto a força do seu personagem. Se ele é bem rico, talvez ele seja até mais capaz do que um personagem muito forte ou muito versátil como um mago. E o que acontece? Ao definir esses atributos, primeiro você escolhe qual a prioridade deles. Então você ranqueia. Olha, minha prioridade é em atributos físicos. E aí minha segunda prioridade é atributos mágicos e assim por diante. E aí, quando você escolhe a prioridade, cada prioridade vai lhe dar uma pontuação para gastar naquele personagem, na criação dele. E é isso que vai definir o que você é na realidade, porque ele não tem classe. Né? Você não é
uma classe, como nos jogos típicos de fantasia. Você simplesmente decide, olha, eu sou um personagem com mais atributos físicos ou mais atributos mágicos. E é isso que vai editar o seu personagem. Ele é um jogo mais baseado em skills, né? E os objetos dentro do inventário. Uma vez que os objetos têm grande descrição sobre o que eles fazem e tudo mais, isso é extremamente importante para o jogo. Definido essas coisas, você começa a gastar esses pontos, né? Chama karma, né? Você multiplica esse karma por alguns fatores e distribui na ficha. E aí também tem a grana, né? E você tem um catálogo enorme de itens e modificações para esses itens. É baita complexo, é um jogo pesado. Mas o resultado desse jogo extremamente pesado é que existem muitas áreas de atuação temáticas dentro do cenário cyberpunk e do cenário fantástico. Então você pode ser um xamã que invoca criaturas e isso por si só tem seu próprio grupo de regras. Aqueles que não conhecem essa área, né, os personagens que não se metem nessa área, terão grande dificuldade em lidar com esse aspecto do universo. Então ele meio que faz com que todo grupo tenha uma fraqueza, se ele não tiver um personagem que cuide daquele aspecto. Então, se tem um aspecto mágico, você precisa de algum personagem que saiba, que interaja com esse aspecto mágico, para que o seu grupo esteja pronto para lidar com isso. Então, você vai ter um adepto, um xamã, um mago, um tecnomante, um hacker, talvez um samurai das ruas, né, que é o guerreirão, né? Um sniper. Todas essas coisas se tornam grandemente importantes no Shadowrun. Se vocês notarem, ele tem umas ideias diferentes também em relação à sua ficha, né? Ele tem uma espécie de ideia de que quanto mais HP você perde durante o combate, ele te dá um bônus, ele te dá uma modificação nas suas rolagens, né? Vocês podem ver ali que tem um Condition Monitor, né? Ele vai com -1, -2. Isso quer dizer, a cada 3 pontos de vida, você vai ficando mais fraco. Né? A mesma coisa para Stun. Então ele tem uma barra diferente para um dano que não é letal. E isso, por si só, já deixaria o jogo mais complexo. Fora isso, ele é um jogo também de Dice Pool. Ou seja, é um jogo que você junta vários dados e joga todos. E aí todos que tiverem resultado X são considerados acertos. E você precisa de um número de acertos para passar em uma determinada dificuldade. Então, suponhamos que o mestre diga, olha, a dificuldade desse teste é 3 sucessos. E em Shadowrun, ao rolar vários D6, todos os dados que caírem em 5 ou 6 são sucessos. Que supõe, então, que você precisa de 3 resultados dentro da sua pilha de dados. E a pilha de dados é formada juntando as skills com os atributos básicos. E nesse sentido é bem simples. O que torna complexo é a quantidade de equipamentos, magias e outras coisas que vão mexer nessa pilha de dados. Assim como as dificuldades que o mestre pode adicionar. E aí o jogo vai ganhando mais profundidade. Eu vou admitir, a complexidade do Shadowrun não é para todos. Eu cheguei a narrar por muito tempo e eu diria que hoje, se eu fosse narrar no mesmo cenário, usaria algo mais simples, como o Savage Worlds, ou até algo ainda mais simples, como o próprio D&D primeira edição. Extremamente simples. Ou qualquer outro jogo que seja facilmente hackeável para se tornar do gênero cyberpunk. Eu acredito que a quantidade de regras desse tipo de jogo hoje em dia não me chama mais atenção. Coisas como Rollmaster, Rifts, Battletech se tornaram para mim meio que um tempo que eu não tenho mais, né? Mas para você que gosta de regras que cobrem vários aspectos do jogo, este é o jogo que você precisa jogar, sem sombra de dúvida. Ele vai ter tudo lá. E se você quiser cortar algumas coisas, é fácil de removê-las. Não só isso, há um grande arcabouço ali de material para lore, tanto feito oficialmente quanto extraoficialmente. E se juntar as 5 edições, meu amigo, é muita coisa, mas é muita coisa. Rivalizando grandes como Pathfinder, por exemplo.
Sinceramente, é muito grande. E novos livros costumam inserir novas regras opcionais para lidar com outros aspectos. Eu me lembro de quando eu estava narrando, um personagem jogava com um arquétipo chamado Face, que é uma espécie de negociador. E esse negociador ele tinha um livro para quinta edição chamado Cutting Aces, no qual ele sugeria algumas coisas que ele poderia estar fazendo naquele momento onde a equipe não está dentro de uma missão. E tinha umas regras adicionais ali que a gente podia usar para determinar como que ele contactava empresas para conseguir favores e ganhar dinheiro, sem necessariamente estar dentro daquela fase do jogo onde o jogador está interpretando e controlando o personagem. Então tudo isso é bem interessante, mas não é sem os seus problemas, como eu disse, né? Essa complexidade extra vai afastar muitas pessoas do jogo. Porém, existe uma solução para isso que eu recomendo muito para você, especialmente que não tem paciência para jogos de muitas regras, mas não quer passar em branco a ideia de jogar um jogo de fantasia com Cyberpunk. Jogue Shadowrun Anarchy. Shadowrun Anarchy ele vai ter toda a temática e a lore do Shadowrun normal. A diferença é que ele é um sistema alternativo, extremamente focado na narrativa, pouquíssimas regras. Outra, ele integra até o equipamento e a força do equipamento do personagem dentro da criação da ficha. Então, isso traz um maior equilíbrio para os personagens e deixa a ficha muito mais limpa. Ele vai ser um sistema, como eu disse, mais interpretativo, então ele vai manter as categorias dos atributos básicos, mas ele vai tirar aquela quantidade absurda de equipamento. Você não precisa mais manter controle daquilo. O sistema de edges fica mais simplificado, mais direto. Anarchy, sinceramente, é uma boa redução das regras, de forma que não perde a essência do Shadowrun, mas insere uma velocidade para o jogo que o Shadowrun padrão não tem. Especialmente no combate, uma vez que Shadowrun tem um sistema de iniciativa bem curioso, no qual os pontos de iniciativa eles vão permanecendo pelas rodadas. Você vai, ao invés de começar uma nova rodada e lançar a iniciativa de novo, cada rodada custa 10 pontos. Então, se eu tirei 30 de iniciativa, quer dizer que eu vou atacar 3 rodadas direto. E as pessoas que têm menos não vão atacar 3 rodadas. Elas vão ter que esperar todo mundo zerar a iniciativa para começar de novo. Então, alguém com muita iniciativa age várias vezes. Só que é um pouco complexo de entender essa iniciativa, de pegar o jeito da coisa. E isso deixa o jogo lento. Anarchy, embora ainda tenha um pouco disso, ele vai acelerar muito o jogo. Eu recomendo para você que não tem paciência de muitas regras. Bom, o que mais que eu posso dizer sobre Shadowrun? Ele chegou na 6ª edição e, bom, aí o caldo azedou para mim. As regras ficaram ainda mais complexas, porém elas fazem menos sentido. Porque, embora fossem complexas as regras da 5ª edição, a 6ª piorou. Ela decidiu que edges, que eram os pontos que você ganhava para poder mudar a história, ignorar dano, sabe, fazer rerolagens, aqueles pontos que definem que você é um super-herói, sabe, que você é distinto dos outros personagens do jogo. Eles ganharam um sistema de regras sobre como se ganha e como se gasta que ficou muito mais complexo. Dá muito mais trabalho para o mestre saber onde estão esses pontos, como dar esses pontos, sabe? Enfim, a 6ª edição para mim não colou. E mesmo com algumas expansões tentando modificar as regras e esclarecer outras, também não deu certo. Outro problema de Shadowrun, que é histórico, é que os livros não são bem editados. As coisas ficam muito fora do lugar. Às vezes você tem que procurar ali por muito tempo em algum livro as regras e você não vai encontrá-las. Você não vai encontrar as regras porque às vezes elas não estão dentro da categoria que elas deveriam. Por exemplo, a descrição de uma ação de combate muitas vezes não está na parte de combate. Está em um item.
E assim, é extremamente difícil de achar as coisas no livro. E a sexta edição piorou isso, por incrível que pareça. Então, essas para mim são as fraquezas do Shadowrun. É muito complexo. É, é complexo também de consultar o livro. Né? E é muito lento. O jogo é muito lento, ele vai devagar. Se isso não for problema para você, vai ser uma excelente tentativa aí, uma boa aposta jogar Shadowrun. Para você que não tem paciência, tenta o Anark, que vai ser o jogo que vai lhe agradar muito mais. Tanto pelos temas de Shadowrun, que são temas excelentes, a mim me agradam muito, quanto à facilidade do jogo. Ele vai direto ao ponto. E ele tem uma ideia de que todo mundo pode narrar um pouco a cena, sabe? Enfim, são coisas que ele aprendeu com alguns jogos mais modernos. Bom, esse é o vídeo sobre Shadowrun. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Esse sistema é complexo, é difícil até de falar sobre ele. Mas é um sistema querido, especialmente essa quinta edição, que me deu alguns anos de bastante diversão. Felizmente, hoje, para o Shadowrun, eu acho que ele deveria se modernizar mais, especialmente na sexta edição, e não foi o que ele fez, né? Ele foi na rota do mais regras, melhor. Não que isso seja um problema, mas as regras deveriam ser coerentes. Fico com a quinta edição, minha favorita. E é isso aí, galera. Até o próximo jogo. E bora abandonar D&D então, né? Essa é a regra do dia. Até mais.